domínio do Bota, apanhou, encostado, Renatinho, tocou, pequenininho, olha emendado, é do Botafogo, Carlos Eduardo! Segundo tempo, não acaba, essa final não termina nunca, é pro Botafogo, pra explodir a galera, do todo glorioso, herói em cada jogo, em busca da taça, tu és o glorioso, a luta continua e vai pros pênaltis, na estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz, é o Botafogo, galera, é diferente. Esse sentimento ninguém entende. Vamos, Botafogo. A decisão vai ser nos pênaltis. Agora são 50. Gol do Botafogo para explodir a decisão. Hoje o Visão Botafoguense tem o prazer de estar aqui na Rádio Tupi, nos estúdios da Rádio Tupi aqui no Rio de Janeiro, com uma das lendas do rádio, do futebol, jornalismo esportivo, Luiz Penido, para falar um pouco sobre futebol, sobre Botafogo, sobre a paixão pela profissão e tudo aquilo que o Penido quiser falar aqui conosco, né? Bem-vindo, Penido. Estou à disposição para falar qualquer coisa. Ah! Aliás, minha profissão é falar, né? Então, estou aqui para falar. E falar do Botafogo, claro que é muito bom, né? Aliás, o Botafogo, quando eu comecei a minha carreira, eu fui cobrir o Botafogo logo nos 3 primeiros anos de carreira. Ainda, eu era menor de idade, né? Eu comecei com 14, eu tinha quase 17, praticamente, eu fui cobrir o Botafogo. Cara, eu me apaixonei pelo Botafogo. Que coisa maravilhosa, que ambiente maravilhoso. O Botafogo treinava General Severiano, né, no campo antigo, que uns anos depois, ali, na mesma década de 70, acabou sendo negociado pelo Charles Moré, né? E aí teve aquela retomada no futuro que aconteceu com a gestão do Carlos Augusto Montenegro. Mas no início era aquele negócio ali. E aí eu convivia lá com o Marinho Chagas, com o Wendel, com o Cal, com o Carlos Roberto, com aquele jogador, o técnico, num período era o paraguaio mesmo, o nome dele, o apelido, né, naturalmente. Sim. Paraguaio, era conhecido como paraguaio. Jogou bola e foi treinador. Depois o Zagallo, o preparadores físicos eram dois, eram o Edmildo Tirol e o Cláudio Coutinho. Então essa galera, depois eu fui conviver com o Coutinho no Flamengo, ele já era treinador. Sim. Mas ele teve a passagem dele toda na origem do Botafogo. O Botafogo é um formador extraordinário, uma história incrível, um clube de uma dimensão que não pode ser medida, nem dita com palavras, porque não há palavra para definir. Ele é de um tamanho colossal, alguns outros co-irmãos também são, né? Mas o Botafogo é muito top. O Botafogo participa de 3 títulos dos 5 que o Brasil tem na Copa do Mundo. Então o Botafogo é um time tricampeão da Copa do Mundo. É o time os maiores talentos ao mesmo tempo sempre estiveram no Botafogo. Não é o momento hoje. Mas o Botafogo sempre teve ao mesmo tempo jogadores assim, fabulosos, né? Gerson, Didi, Botafogo, Jairzinho, Roberto, Paulo César, não sei o que lá atrás, Heleno de Freitas, tinha ao mesmo tempo tinha Newton Santos. Só tem gênio na história do Botafogo. Você pega e se encanta de uma forma, porque realmente o Botafogo é importante demais. Passou por uma fase muito ruim, porque foi mal dirigido. E agora o Botafogo procura então a retomada depois de um novo baque para a Série B. O Botafogo volta à Série A, se mantém e procura agora então um novo horizonte, né? Alguma coisa que seja grandiosa, que seja do tamanho do Botafogo, que é todo glorioso. Penido, e eu queria te perguntar quais são os momentos que você pôde vivenciar no microfone, né, narrando o Botafogo, contando histórias daqueles jogos. Quais momentos foram mais marcantes? Porque tem alguns sempre que a gente guarda com mais carinho. Às vezes o jogo não é nem a decisão, mas teve um jogo Botafogo e Marília que foi muito marcante. Série B? Que o Botafogo voltou. No mesmo momento que o Botafogo faz o seu gol, que dá o acesso à Série A,
o Palmeiras fazia, o Palmeiras também estava na Série B, junto com o Botafogo. E os dois subiram juntos naquele momento, foi uma explosão. Agora, para mim, o momento maior foi em 95, o gol do Túlio, né, o título de campeão do Brasil. E fora isso, foram tantas decisões de turnos e tal, decisão com o gol do Lúcio Flávio, decisão... O Botafogo ia à final de turno, né, sistematicamente, e ganhou no início dos anos 2000, o Botafogo ganhou alguns títulos importantes, e esses jogos são muito marcantes, mas eu destaco o título de campeão brasileiro com esse gol do Túlio, lá no Pacaembu. Mas tem um jogo também muito importante que o Botafogo ganhou nos pênaltis do estado de Cerro Porteño, que o Gatito defendeu 2 ou 3 pênaltis, eu não me lembro, sendo que um cara bateu em linha reta, que não tem defesa, né? Você bate no meio do gol, o goleiro vai pular para um dos cantos, o Gatito não pulou para nenhum dos cantos, porque o cara bateu no meio e o cara bateu alto, e ele espalmou, conseguiu. O estádio aplaudiu de pé, e ele é filho de um paraguaio, né? O Fernandes. Gato Fernandes. O goleiro do São Paulo. Primeiro na seleção paraguaia, Sim. né? Onde ele brilhou intensamente, depois São Paulo e tal, Gato, o Fernandes, por isso o Fernandes de Botafogo é Gatito. E são jogos assim, sabe, absolutamente indescritíveis em termos de emoção, você sente... Essa sua narração, inclusive, foi parar no Redação AM. É um fato que eu tinha até ali comentado sobre o André Rizek ter colocado e falado sobre o senhor, mas sobre você, que você prefere que trate por você. E assim, para quem é botafoguense vê aquela narração, se sente representado no microfone. Você tem que representar o profissional, o locutor esportivo, ele tem que narrar alinhando a expectativa da narração com a expectativa de quem está ouvindo. Se o cara é fluminense, eu tenho que ser também, a não ser que seja um clássico, Fla-Flu, Botafogo, Fluminense, aí não. Mas se for um jogo de um time do Rio contra um time de fora, eu sou o time do Rio. O time do Rio é o que me dá audiência, é o que me dá prestígio, é o que me condecora, eu sou sócio. Eu nunca pedi nada ao Vasco. O Vasco botou lá no Conselho Deliberativo, sócio emérito, aí me deu título, Fluminense me deu título, Flamengo, taças, troféus e homenagens de torcidas organizadas do Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco. Então, aliás, dos títulos eu tenho de todos os clubes, exceto o Botafogo. Embora todo carinho no coração. Botafogo, vamos resolver isso, por favor. Não tem nenhum problema. Não diminui o meu amor, o meu carinho pelo Botafogo, não vai ser diminuído por causa disso. Mas eu torço para os times do Rio contra os times de fora de forma igual. Absolutamente igual. Mas qual é o seu time? Todos. Os 4 grandes. Ninguém tem 4 times. Eu tenho. Originalmente era o quê? Originalmente eu era Botafogo por decisão, embora meu pai, ao nascer, tenha dito que eu era Flamengo. Mas uma vez Flamengo, sempre Flamengo também. Eu nunca deixei de ser Flamengo, não vou deixar de torcer para o Flamengo. Se ele estiver jogando contra um time de fora, vou torcer para ele. Evidente. No clássico não, mas no jogo contra time de fora, eu vou torcer. Se for o Fluminense, eu vou torcer para o Fluminense. Se for o Vasco, eu vou torcer para o Vasco. E se for o Botafogo, vou torcer sempre para o Botafogo, vou torcer jamais. A hipótese de eu torcer contra o Botafogo é 0. 0, abaixo de 0. De 1 a 1000, menos 1000. E você é disputado por todas as torcidas querem. Eu adoro as torcidas, porque elas são muito carinhosas comigo. Eu procuro retribuir essa generosidade dentro daquele princípio de alinhar a expectativa. Então eu tenho bordões que são específicos para o Botafogo todo glorioso, Deus é conosco, ninguém cala esse nosso amor, etc e tal. Que é o que a galera fala, o que a galera canta no Fluminense, é bom narrar essa paixão que vem de dentro. O sentimento verde, branco e granado, que é o que a torcida canta na arquibancada. O Flamengo do asfalto, do morro de Deus e do povo do meu coração, que é da letra do meu querido Luiz Airão, que fez um samba enredo do Flamengo que é mais bonito que o hino do assim como o da Bete Carvalho do Botafogo. Bete Carvalho do Botafogo. Então, são momentos em que você se alinha com aquela torcida, se abraça com aquela torcida, veste aquela camisa, literalmente, e vibra junto, torce junto. Isso cria essa empatia com o torcedor, essa cumplicidade, essa solidariedade. Daí vem o carinho, e do carinho vem o respeito. Aí eu não consigo torcer contra o Botafogo, em hipótese alguma, mas eu não consigo torcer contra o Flamengo também, não há hipótese.
Não vou torcer nunca contra o Vasco, nunca contra o Fluminense, não tem como. Até porque você representa todas as torcidas. Uma outra coisa que eu queria trazer, falando um pouco mais sobre o Botafogo viveu um momento do amadorismo e hoje vive uma transição para o futebol profissional. Como que você vê essa transição e como que você viveu aquele momento da superstição, da cortina amarrada, do Biriba entrando no campo? Eu acho que isso é tudo muito engraçado e quando eu saí da Rádio Globo após 20 anos, no início da carreira, 20 anos iniciais foram na Rádio Globo, quando eu vim para a Rádio Tupi, eu trouxe o João Saldanha. E o Saldanha falava sobre essas coisas. Eu não sou contemporâneo do Biriba, o cachorrinho e tal. Sei da história. Sei da história. Também não vi o Pedro Álvares Cabral descobrir o Brasil. Mas eu sei da história. O que acontece é que eu acho que isso tudo faz parte da história do clube. A história do Botafogo incorpora essas diversas etapas, essas diversas fases. E dentro desse contexto, cada um dentro do seu prazo, dentro da sua época, porque há época para tudo, né? O Botafogo construiu a sua história e a gente consumiu a história que eles fizeram. A de hoje, a mais moderna, a contemporânea agora, é a história da SAF, que começou me enchendo de alegria e satisfação, porque o Botafogo estava à beira da falência, então chega a SAF, em vez de fechar, vai ter uma empresa. E o cara vai responder, ele vai responder com patrimônio, enfim. Mas ele tem a saída tal e qual, e se não der certo ele pode vender, tá bem, ele vende para alguém que vai ser mais competente do que ele. Mas em princípio, mas aí eu fiquei bolado quando ele comprou o Olympique de Marseille, pegou o Jefinho e levou para lá. E o Jefinho estava voando. E aí o já está voando lá. E o time teve um declínio muito forte. O Textor deixou aquele encantamento que a torcida tinha, deixou de lado. A torcida gritava o nome dele como um grande ídolo. E aí a idolatria parou ali naquele momento do Jefinho. E os resultados começaram a não vir. Houve aquele balanço das ondas. Um dia estava em cima, só que ela ficou embaixo demais. E a sua opinião sobre a gestão do Castro à frente do time? Olha, eu acho que ele é um bom treinador. Ele tem umas invenções, mas o limite dele também se esgota no momento em que ele atinge o esgotamento do que ele poderia ter em termos de retorno dos jogadores. Os jogadores eles têm um limite, todo jogador tem um limite. Então, se o jogador está aquém daquilo que ele deseja, ele não vai operar no limite superior, que seria o ideal. Então aí não dá para você dizer o técnico é burro, o técnico é isso, o técnico é aquilo, porque os jogadores não são dessa capacidade toda. Eles não têm essa vontade vontade talvez tenha, perdão, mas eles não têm a capacidade técnica. Talvez. Mas é a técnica mesmo, o refinamento, é uma dádiva. O cara tem, uns tem, outros não tem. Então, em alguns casos, o treinador acaba pagando a conta do erro do jogador que está em campo, porque ele não entra para jogar, ele orienta. Aí ele chega e fala, quando você chega dentro da área, você chuta assim, né? O cara não sabe fazer, entendeu? Ele orienta o lateral, a cobertura e tal, e o cara desobedece. Desobedece porque ele é insubordinado. Porque ele não consegue cumprir. Ele não consegue fazer. Ou não tem preparo físico. Você vê agora recentemente, um jogador de maior talento no meio campo do Botafogo é o Lucas Fernandes. Fez uma sequência horrível de jogos. Por quê? Perdeu a forma, aconteceram vários fatores. É um jogador talentosíssimo. E tem jogador que funciona num clube, não funciona no outro, funciona no esquema tático, não funciona no outro. Então, eu acho que o Castro ainda não se achou totalmente no Botafogo, em pleno aqui o mês de março de 2023, ele não se achou, ou ele não se achou com o elenco que ele tem à disposição. Só voltando para a gente poder encerrar, para falar um pouco da infância, já que você falou sobre a paixão de infância do Botafogo, como que era a criança Luiz Penido e o time do Botafogo? Qual era a relação? Quem que você olhava assim para o campo, nossa, esse é o meu ídolo? Olha, foram tantos. Meu primeiro grande ídolo foi o Gerson. E depois os outros, o Jairzinho, o Paulo César, o Carlos Roberto, o Ney Conceição, que teve uma carreira 1/10 do que poderia ter sido, porque ele era um craque de bola, mas ele não tinha um comportamento condizente com o atleta. E o Botafogo teve jogadores extraordinários. Mais recentemente teve o Túlio,
E alguns ensaiaram, né? A idolatria, o Túlio conseguiu. Alguns ensaiaram e não conseguiram, mas esses outros que eu citei aqui, e eu não citei aqui o Newton Santos, que era... eu vim com a camisa do Newton Santos, né? Vim entrevistar uma lenda. Que inclusive era meu amigo pessoal, muito meu amigo. A gente frequentava a casa dele, batia longos papos, contava aquela história maravilhosa. O Newton Santos era uma figura espetacular. Eu comparo o Newton Santos ao Gerson, em termos assim, de personalidade, caráter, decência. Entendimento. O Gerson é meu companheiro de trabalho, trabalha comigo, meu irmão querido. Eu brinco com você. O único ser humano no planeta até hoje que eu pedi um autógrafo foi o Gerson. Eu tinha, sei lá, 8 anos de idade, 9. Pedi um autógrafo, o Gerson me deu um autógrafo. Eu nunca pedi autógrafo a ninguém, a não ser o Gerson. O Gerson é meu companheiro de trabalho aqui, há anos com ele. É um irmãozaço, mas ele foi um grande ídolo no campo. Hoje é meu ídolo porque ele é meu amigo, né? E eu trabalho com ele com esse prazer, essa honra. O Gerson é uma referência. E para fechar, expectativa do Botafogo em 2023, a torcida quer ver do Penidaço, já falou do Penidinho, né? Do autógrafo do Gerson. Agora o Penidaço, qual a expectativa do Botafogo em 2023? Que o Textor cumpra a palavra e que ele não vá pegar os ativos do Botafogo, ativos esportivos, valores, falando nem de dinheiro, papel moeda, dinheiro espécie, nada disso não. Pegar o ativo é o quê? É o bom jogador. Aí pegar, é muito bom, então vai para o Olympique. O futebol da França, se estiver acima do Botafogo, se o Olympique estiver acima do Botafogo, eu abro com ele, não estou com ele não. Mas eu tenho na Inglaterra, tem um time, o problema dele, não tem nada com isso. Eu tenho a ver com o Botafogo. Eu quero os bons jogadores no Botafogo. Tem um muito bom lá na Inglaterra, tem um muito bom lá na França, traz o Botafogo, então. Aí o Texton vai fazer o papel que eu espero dele. Caso contrário, eu não vou fazer oposição, porque eu não estou aqui para fazer oposição a ninguém. Mas eu ficarei profundamente decepcionado. Eu não acredito que ele vai fazer essa lambança porque a torcida cobra. Como ele não mora aqui para ficar ouvindo as cobranças, eu espero que ele seja pelo menos orientado por alguém para não fazer esse tipo de coisa. Parece que ele não entendeu o que é o futebol brasileiro. Ainda não, eu espero que em 23 ele entenda. Obrigado. Hoje o Visão Botafoguense foi com o Luiz Penido, o craque de todas as torcidas, o craque do microfone, do futebol, uma simpatia de pessoa, muito concorrido. Muito obrigado pela presença, pela entrevista. Bom trabalho hoje, que hoje o Penido narra mais uma vitória do Fogão. Estamos aqui à véspera de Botafogo e Brasiliense. O Penidão vai dar... Tomara, vamos lá, vamos nessa. Abraço. Valeu, abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. E agora Henrique, se o Gatito pegar, acabou, apontou, atirou, defendeu, Botafogo é campeão carioca, pela 21ª vez, ganha no tempo normal, ganha nos pênaltis, explode o Maracanã, Botafogo é campeão, vamos, Botafogo, quero te ver campeão de novo, o Bota é fogo, esse é o Botafogo que eu gosto, esse é o Botafogo que eu conheço, na estrada dos louros, um facho de luz, estrela solitária de conduz.